Meu nome é Arthur Berger e, orientado pelo professor doutor Tiago José Leonardi, a gente desenvolveu essa pesquisa que é parte da minha dissertação de mestrado, intitulado Do Esporte para a Vida, Contribuições da Pedagogia do Esporte e do Desenvolvimento Positivo de Jovens para a Formação do Cidadão. É um estudo realizado junto à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança. Contou com o apoio do grupo de pesquisa, o LEME, o Laboratório de Estudos Multidisciplinares em Esporte, e nessa caminhada eu também contei com o apoio da CAPES. Esse estudo, ele se origina do que alguns autores vão chamar de um novo paradigma do esporte. É uma realidade em que diferentes significados, possibilidades, formas e objetivos são vinculados às práticas esportivas que acontecem em variados cenários na sociedade. Dentre esses objetivos e possibilidades, tem ganhado destaque o potencial que é visualizado junto ao esporte nas suas virtudes de contribuir na educação e na formação de cidadãos. Freire, por exemplo, comenta que, por meio do esporte, tem-se a possibilidade e a necessidade de se ensinar muito mais do que esporte. Diante dessas referências, a gente questiona como que se ensina mais que esporte e como o esporte pode ser utilizado para formar o cidadão. A partir desses questionamentos, a gente passa a revisar a literatura da pedagogia do esporte, como comentam Rufino e Darido, na revisão que os autores realizaram em 2011, os valores e atitudes e questões formativas para a vida dos jovens são assunto estudado em uma pequena parcela dos estudos da pedagogia do esporte. No entanto, de acordo com Giciene e Matheson, para tratar pedagogicamente esses conteúdos, valores e atitudes positivas para a vida, são necessárias estratégias condizentes com tal objetivo. Mas ao buscar evidências empíricas relacionadas ao tratamento pedagógico desses conteúdos, a gente percebe que essa é uma das lacunas existentes na literatura da pedagogia do esporte, conforme indicam esse coletivo de autores. Diante disso, a gente construiu essa pesquisa que tem como objetivo identificar e descrever como o esporte pode ser utilizado como um meio para contribuir com a formação do cidadão e gerar transformações positivas na sociedade. Para realizar esse trabalho, a gente utilizou uma abordagem metodológica qualitativa e as técnicas de pesquisa de revisão narrativa e sistemática da literatura. Esse estudo ele parte de um conceito de formação do cidadão, um entendimento de que a cidadania é um termo que possui densidade cultural e exige uma explicação antes dessa apresentação. Então, a gente vai entender que o cidadão é aquele sujeito consciente de seus direitos e deveres junto à sociedade e que, a partir deles, consegue participar positivamente, se inserir e se relacionar positivamente junto à sociedade e se capacitar para a construção de uma vida saudável, feliz e digna, rica em princípios e valores positivos. A gente percebe que na pedagogia do esporte, principalmente vinculado ao referencial socioeducativo, essas questões formativas para a vida são tratadas através de conteúdos como os princípios, os valores e os modos de comportamento. Então, a gente entende que a literatura da pedagogia do esporte contribui para a gente entender um pouco como o esporte pode ser utilizado como um meio para esse fim. Além disso, outra área da ciência também pensa nessas questões. É o desenvolvimento positivo de jovens, apesar de, na sua origem, não ter relação direta com o esporte. As pesquisas desenvolvidas nessa área da ciência, elas consideram o esporte como um dos meios possíveis para se trabalhar questões formativas para a vida dos jovens. Então, a partir desse diálogo entre pedagogia do esporte e desenvolvimento positivo de jovens, a gente tenta responder algumas questões apresentadas nessa pesquisa. Pedagogia do esporte e o referencial socioeducativo. O que sabemos e como a gente pode avançar? Esse é o primeiro questionamento que a gente faz nesse trabalho e essa etapa da pesquisa foi construída com base na produção de Machado Galati Paz em 2015.
os autores apresentam que uma prática intencional de valores e princípios, ela tenha que promover a relação entre a aula de esportes e a vida em comunidade. A gente revisa a literatura da pedagogia do esporte para tentar entender um pouco como isso pode ser desenvolvido. De acordo com Irama e Montagnier, os autores alertam a necessidade de conhecer o público para qual o agente pedagógico, o professor, o treinador ou o gestor esportivo está construindo essa proposta de intervenção. Então, conhecer o público, identificar suas características, especificidades e compreender como as relações se constroem naquele ambiente é um ponto importante. Além disso, conforme comenta Galati e colaboradores, identificar quais valores são relevantes para aquele grupo e, como comenta Montagnier, quais os valores que têm significado na prática esportiva, porém refletem positivamente naquela comunidade, naquela sociedade em que esses jovens estão envolvidos. Além disso, Irama, Joaquim e Montagnier comentam que, por meio das práticas esportivas, acontecem inúmeros dilemas morais e por meio de reflexões e discussões, ou como comenta Balbino, por meio de da criação de metáforas para a vida, essa relação entre o que está sendo desenvolvido na prática esportiva pode ser vinculada de forma pedagógica, oportunizando que os jovens compreendam e consigam perceber a transição desses valores e questões que estão sendo vivenciadas no esporte e como isso pode ser manifestado de maneira positiva em outras esferas da vida. Além disso, Machado e Galati Pais destacam a necessidade de o agente pedagógico construir um ambiente favorável para o desenvolvimento de relações inter e intrapessoais. A gente revisou a literatura e identificou que diversos autores indicam a necessidade de as práticas serem planejadas e aplicadas com base em princípios balizadores, como a cooperação, a participação, a coeducação, a convivência, a inclusão. Também é presente na literatura que esse ambiente favorável ele pode ser potencializado com base no fortalecimento e no tratamento adequado das relações entre o aluno e o treinador e o professor. E também um coletivo de autores sugere que as relações podem ser, tanto intrapessoais quanto interpessoais, podem ser potencializadas com base nos jogos e brincadeiras e todas as adaptações e objetivos que podem ser vinculados a essa ferramenta pedagógica. A gente apresenta os princípios e os valores como os conteúdos socioeducativos. Os princípios como o fair play, na medida que se pode criar uma consciência coletiva de toda a turma, todos os colegas, para enfrentar diversas situações inerentes à prática esportiva, como, por exemplo, o respeito às regras, o respeito e a solidariedade a um companheiro, a um adversário que se machucou. Então, princípios como fair play podem ser trazidos à tona e tratados de maneira intencional com todo o grupo, ou na forma de valores como a honra, a lealdade, o respeito, a coragem, a motivação e a solidariedade, os quais necessitam de um tratamento intencional para estar vinculados diretamente com a atuação pedagógica e atividades esportivas da aula de esportes. Mas eu questiono, como esses conteúdos socioeducativos têm sido tratados na prática? São raras as publicações que abordam esses conteúdos, e conforme indicam Machado, Galati Pais e a pesquisa realizada por Berger, Ginciene e Leonardi, apesar da grande valorização que é dada pelos professores e gestores esportivos quanto aos objetivos dos seus projetos, né, que são muitas vezes vinculados à formação do cidadão e ao ensino de valores, a tradução dessa valorização em atividades esportivas, ela ainda carece ser mais estudada, visto que os professores muitas vezes não são capazes de apresentar suas estratégias intencionais e exemplificar como os valores são aplicados junto ao esporte. O que sabemos? Então, acho que eu destaco que, conforme a revisão que a gente fez da literatura, existe uma
uma base, uma sustentação teórica consistente da pedagogia do esporte, muito no que se relaciona ao para quem, ao porquê e a o que ensinar. Mas conforme um dos principais objetivos da pedagogia do esporte, que é vincular constantemente a teoria e a prática, a gente indica que para avançar, talvez seja necessário que essas questões sejam investigadas com base em dados empíricos e buscando fazer essa conexão teórico-prática do tratamento pedagógico dos conteúdos socioeducativos. A gente verifica que na literatura do desenvolvimento positivo de jovens, como os artigos que eu vou apresentando aqui nesse slide, existe uma densidade de uma produção relacionada a inúmeras questões socioeducativas e da formação para a vida por meio do esporte vinculado ao DPJ, ao desenvolvimento positivo de jovens. Nessa etapa, então, da pesquisa, a gente tenta revisar a literatura da pedagogia do esporte e do DPJ para tentar entender se é possível criar esse diálogo, criar esse vínculo e dialogar entre as duas abordagens da ciência. A gente percebe que, apesar de, historicamente, a pedagogia do esporte e o DPJ ter origens em áreas da ciência diferentes, na essência, as duas propostas elas convergem, visto que elas surgem da necessidade de educar e formar jovens, da percepção dos benefícios, das virtudes dos esportes para esse fim, e das dúvidas que surgem de professores, gestores esportivos e pesquisadores para como tratar o esporte para essa finalidade. Essas propostas também dialogam na medida que ambas visualizam e objetivam o ensino para a vida, né? Não apenas para o esporte, mas sim para a vida, no tratamento intencional de todas as questões que envolvem a prática esportiva para a formação do cidadão e o tratamento do aluno como elemento central desse processo. Então, a partir dessa convergência na essência desses elementos, a gente indica que é possível utilizar referências de uma abordagem para complementar e orientar, talvez, a aplicação da outra. Então, a partir disso, a gente realizou uma revisão sistemática da literatura do desenvolvimento positivo de jovens para tentar encontrar e identificar algumas estratégias metodológicas que possam potencializar e nos indicar como realizar esses estudos de intervenção e de observação empírica para ampliar o entendimento dessas questões junto à literatura da pedagogia do esporte. A gente indica, então, com base nessa revisão sistemática da literatura que finalizou esse processo sistemático de revisão resultando em 15 estudos, que a gente percebeu que uma abordagem metodológica mista contribui na medida que o diálogo de dados quantitativos e qualitativos, eles se somam oportunizando maiores discussões. Da mesma forma, utilizar diferentes personagens, as percepções e a voz do aluno, do professor escolar, do diretor da escola ou dos familiares, são vozes que se somam e contribuem para a construção de análises mais fortes, assim como o cuidado com os instrumentos e as técnicas de pesquisas utilizadas, elas precisam ter coerência com o público que ela está direcionado, né, com a realidade social, com a idade, com a capacidade de respostas, de perceber e relatar as questões relacionadas ao que se objetiva nos estudos, bem como a duração do estudo ela tem que ser compatível com aquilo que se objetiva identificar. Então, portanto, a gente finaliza essa apresentação retomando que a questão central era identificar como o esporte pode contribuir com a formação do cidadão. A gente partiu da pedagogia do esporte, indicando uma base teórica consistente, mas que carece de estudos empíricos. A gente olha para o DPJ e verifica algumas questões que podem potencializar os futuros estudos da pedagogia do esporte. Diante disso, a gente indica que próximos estudos na pedagogia do esporte podem olhar
para os processos de ensino, vivência e aprendizagem dos conteúdos socioeducativos junto ao esporte. Podem olhar para as relações entre os aprendizados do esporte e como esses aprendizados se manifestam na vida dos jovens, além de cuidar e analisar com pesquisas longitudinais os efeitos desses aprendizados na vida das crianças, adolescentes e sua repercussão anos após essas vivências junto à prática esportiva. Essas foram as referências que a gente utilizou nessa apresentação e eu deixo meu agradecimento e meu contato para qualquer necessidade. Muito obrigado.